Bom dia a todos, é uma satisfação poder estar conversando com vocês um pouquinho. Eu sou o professor Roberto Cândido, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Sou docente da instituição já há mais de 40 anos, estive em várias funções neste período, desde docente da carreira do ensino técnico, a funções de gestão em campos do interior do estado, e atualmente trabalho com a disciplina de Introdução à Engenharia, entre outras, nos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação do campus Curitiba. E nessa disciplina nós desenvolvemos algumas experiências, transformando-a numa disciplina extensionista, já preparando-a para uma futura modificação na nossa matriz curricular. E é essa história, esse histórico de modificações, de uma visão um pouquinho diferente para a disciplina, que vou compartilhar com vocês nessa apresentação. Antes de nós podermos, evidentemente, comentarmos as demandas, é importante que se possa fazer algumas considerações a respeito e algumas reflexões também de toda a evolução da universidade ao longo dos tempos. Então, eu comecei com essa primeira lâmina, colocando algumas figuras para que você possa fazer uma consideração da sua aula, da sua instituição, da sua disciplina. Percebam que a primeira figura que nós colocamos aqui ao lado, ela é uma representação da primeira universidade no Ocidente, da Universidade de Bolonha, que teve o seu início em 1088. Passamos para algumas outras figuras de instituições, de universidades ao longo dos tempos, até chegarmos a alguma coisa um pouquinho mais próxima do que nós temos nos dias de hoje, já salas de aulas mais preparadas, mais estruturadas, para a nossa nova visão de mundo com o mundo da tecnologia de informação, computadores, nuvem, toda essa demanda que nós temos. Uma sala mais moderna, nessa outra configuração, que também permite aos alunos uma nova forma de interação já nas proximidades do que seria a sua atividade no campo profissional. E aqui, finalmente, a moda dos nossos dias, vamos dizer assim, das aulas com atividades síncronas, remotas, assíncronas e remotas, principalmente das consequências atravessadas pela Covid-19 nos últimos 2 anos. Mas aí a primeira reflexão que eu gostaria de trazer a todos é o que efetivamente mudou nesse tempo todo em que a universidade apareceu, os alunos estiveram ocupando seus espaços, os mestres estiveram compartilhando seus conhecimentos. Da primeira figura representativa da Universidade de Bolonha, em 1088, a sua sala de aula. O que efetivamente mudou? Se nós não tivermos essa reflexão, essa observação, fica difícil de nós concebermos qualquer alteração efetiva que possa acelerar, melhorar a formação do aluno. Perceba que na primeira ilustração nós temos um mestre à frente, e os ouvintes na outra parte. E ainda, numa configuração mais elaborada, onde esse mestre está em uma altura diferente, já fisicamente. Como que diz, ouçam o que eu falo e não questionem. E isso vem se passando ao longo dos anos. Inclusive, nos últimos dias, nas atividades síncronas. Essa figurinha também representa bastante. Nós temos uma tela, um professor, provavelmente, tomando o centro da tela, e um monte de outros personagens no entorno da tela, como ouvintes. E uns ouvintes que, infelizmente, até pela própria circunstância dessa nova tecnologia, com uma configuração muito mais passiva do que talvez a primeira figura. Quantos de vocês não tiveram dificuldades nestes dias das aulas remotas
de saber quem efetivamente estava na sua sala de aula. A dificuldade de conexão, a dificuldade de ter um plano de internet que permitisse ligar uma webcam, a instabilidade do sistema, o uso de equipamentos inapropriados, porque muitos de nossos alunos usaram celulares durante a pandemia, com a dificuldade de leitura, digitação e outras coisas, inclusive. Então, efetivamente, o que mudou ao longo desses anos todos, 1088 para 2021? Mais de 1000 anos? Será que muita coisa mudou realmente na concepção do como é que se trabalha de uma forma motivadora dentro da sala de aula? Ainda mais hoje, nos nossos dias, como manter o aluno numa condição de motivação. A motivação é uma coisa muito própria, individual, mas você precisa criar um ambiente motivacional. E como é que a gente consegue fazer esse tipo de atividade em todas as disciplinas, de maneira que o aluno de engenharia possa se sentir mais motivado a fazer a engenharia? Esta é a questão que eu gostaria de discutir e a primeira reflexão a fazer com todos vocês. Em seguida, passando ao segundo slide, eu também trago mais uma reflexão a ser feita. É muito comum nas nossas reuniões docentes dizer, poxa vida, no meu tempo era diferente. No meu tempo o aluno era mais esforçado. No meu tempo tinha muito mais vontade, existia muito mais respeito. Ninguém falava na minha sala de aula. Pois é. A segunda reflexão está muito relacionada, então, com o tempo. No meu tempo era diferente. Que bom que era diferente. Assim, dá uma clara impressão, pelo menos, de que nós tivemos evoluções em todo esse processo. As figuras que coloco para vocês nesse segundo slide são os instrumentos de trabalho que o engenheiro tinha quando eu me formei. E olha que posso dizer que me formei há poucos anos, se pensar no tempo de existência do ser humano na Terra, mas posso dizer que me formei no século passado. E posso dizer para vocês que me formei no milênio passado. Então, nesta época, era importante que o engenheiro tivesse uma prancheta, porque ele ia a campo, ia fazer diversas anotações. Ora, que maravilha! Era importante que existisse um ambiente no escritório de engenharia. Pranchetas, réguas T's, réguas paralelas, tecnígrafos. Quantos de vocês não passaram por isso? Uma facite para fazer os cálculos, os custos da obra. Mecânica, né? Um jogo de canetas Nanquim era imprescindível. Jogo de esquadros, transferidores. E quem sabe aqueles assim um pouquinho mais de tempo, inclusive, na sua prancheta, a presença de uma régua de cálculo. E esse maravilhoso dispositivo de anotações que a gente deixava no centro da mesa. Era bonito ter esse risque-rabisque. E ali a gente fazia anotações, se impostava, inclusive, profissionalmente. E os engenheiros mais modernos da época, que queriam ter um pouco mais de concentração, um pouco de isolamento num ambiente compartilhado, talvez tivessem o walkie-talkie. Esse era o meu tempo. E provavelmente é o tempo de muitos de vocês. Mas o tempo do nosso aluno de engenharia, qual é? Existe aluno usando régua de cálculo? Precisa? Precisa a caneta Nanquim? A facite mecânica? O escritório de engenharia realmente precisa ou nós podemos fazer muitas coisas em home office, coworking? Questões? No meu tempo era diferente. Que bom que no meu tempo era diferente.
Então, a gente não pode nos balizar de que as coisas tenham que ser iguais ao meu tempo. Os aprendizados que tivemos nos nossos tempos devem ser aprimorados e transmitidos aos nossos alunos, mas com a devida evolução que a sociedade e o mundo teve ao longo dos tempos. Isso é uma coisa a ser refletida. Cada vez que você disser, no meu tempo era diferente, pare e pense o que é que realmente você quer dizer com isso. Continuando. Quais as expectativas do aluno de engenharia? Ora, muito se fala hoje, nos mais diversos cursos empresariais, foco no cliente, observe o cliente, desejo do cliente, satisfação do cliente, surpreenda o cliente. E quantas vezes nós, nas universidades, observamos o aluno como um elemento que está na sua formação, um elemento que está sendo um engenheiro em formação, talvez até essa linguagem nós pudéssemos alterar um pouco, ou estudante de engenharia, e por que não chamá-lo de engenheiro em formação? É diferente o conceito. Mas nós realmente sabemos qual é a expectativa que o nosso aluno tem ao ingressar na universidade? O que ele espera encontrar dentro da universidade? O que ele espera para a sua vida futuramente ao tornar-se um engenheiro nas mais diversas modalidades que são oferecidas? Neste caso, eu estou falando muito próximo do curso de Engenharia Elétrica, do curso de Engenharia e Controle da Automação, onde eu me encontro, e o aluno muitas vezes chega já pensando na cidade inteligente, na casa inteligente, no 5G, na internet das coisas, na robótica, na automação de processos, na preservação do meio ambiente. Qual é a expectativa dele? É atuar nisso. Energias renováveis. É impressionante a quantidade de alunos que no primeiro dia de aula, quando a gente solicita que ele faça uma projeção futurista da sua vida, e quantos desejam falar e trabalhar sobre as energias renováveis. E quando eu falo em energia renovável, é a energia solar, é a energia eólica, e outras que estão sendo estudadas, a biomassa, que na minha época de formação, no meu tempo, voltando ao slide anterior, era concentrada a construção de usinas hidrelétricas. Então, nós temos que saber qual é a expectativa do nosso aluno, o que ele espera do seu curso, o que ele pretende com o seu curso. Qual é a realidade do seu curso hoje no mundo do trabalho? E eu não vou dizer mercado de trabalho, vou dizer mundo do trabalho. Porque o curso também não pode ser direcionado para a formação ao mercado de trabalho. O nosso profissional engenheiro tem que ter uma formação mais ampla para ser um atuante na sociedade, um agente modificador da sociedade em que vivemos, gerando, a partir da tecnologia, melhores condições de vida a toda a sociedade. E o que ele espera fazer com isso? E o que você, professor, sabe dessa expectativa? Qualquer cliente, em qualquer segmento, que não tenha suas expectativas atendidas, certamente perderá o interesse do produto que está sendo colocado à sua disposição. Será que estamos entendendo as expectativas de nosso aluno? Inclusive, muitas vezes, alunos que escolhem o curso simplesmente por um coeficiente dele. Então, uma das coisas que sempre também se escuta dos alunos é: eu quero fazer com uma coisa que eu goste, eu quero trabalhar com o que eu gosto. Mas nós já paramos para pensar que às vezes é preciso aprender a gostar do que se faz? E aí, quando você aprende a gostar do que se faz, você se torna um bom estudante, um bom profissional no futuro? Qual a expectativa do teu aluno? Será que a expectativa dele é grande, é pequena? Será que o horizonte que ele enxerga da engenharia no primeiro dia de aula é realmente o horizonte que ele pode alcançar?
Será que ele realmente sabe as expectativas que ele deve ter em relação ao seu curso? Afinal, nós estamos pegando alunos no início de sua formação. 17, 18 anos, escolhendo a sua carreira para o resto da vida. Qual a expectativa? Qual o conhecimento que ele tem? Da onde é que ele veio para ter uma expectativa condizente com a proposição de cada um dos nossos cursos? Então, hoje em dia, a função do docente, a função da universidade é mais ampliada, porque o nosso tempo é diferente. Vou contar para vocês que aqui em Curitiba, no campus em que atuo da UTFPR, eu solicitei aos meus alunos uma pesquisa. E a pergunta foi: descubram quantas vagas são ofertadas em engenharia na área elétrica. E aí, fechamos um círculo em engenharia elétrica, engenharia de controle e automação, engenharia eletrônica, engenharia da computação e mecatrônica. 5 engenharias da área elétrica que muitas vezes o campo de trabalho se confunde. Pasmem, senhores, que existem, autorizadas pelo Ministério da Educação, a abertura anual de mais de 3.500 vagas somente na cidade de Curitiba, nessas 5 áreas de engenharia. Será que as expectativas dos alunos, desses 3.500 que as ocuparão em algum dia, são verdadeiras, vinculadas à área da engenharia, ou precisam, inclusive, ser trabalhadas por nós nas universidades? Quando me reporto ao meu curso de engenharia, que ingressei na Universidade Federal do Paraná em 1979, não fazem tantos anos assim, né? Mas existiam 80 vagas em engenharia elétrica. E era o único curso de engenharia elétrica no estado do Paraná. 79, 80 vagas no Paraná. Hoje, 3.500 na grande área elétrica, na cidade de Curitiba. Se a expectativa é conseguir um emprego, bem mais difícil do que em 79. Então, gente, nesta segunda e terceira reflexão associada, né, todas elas, eu tenho que entender o meu aluno. Eu tenho que saber quais são as expectativas, para aí sim adequá-la à realidade do aprendizado de um curso de engenharia. E tudo isso levando à motivação do aluno. Para entender isso também, eu passo a dizer que precisamos entender as gerações. É extremamente importante. Fiz essa reflexão 4, brincando um pouquinho com vocês, dizendo assim: eles, com Z, estão, com Z, zegando na universidade. Essa brincadeira é para chamar a atenção que hoje os alunos que estão chegando nas nossas universidades são a geração que nasceu de 2000 para cá. Isso significa que nós estamos trabalhando com a geração Z. E se eu não souber quais são as características desta geração, como é que eu posso buscar a melhor condição de ensino e aprendizagem dentro da universidade? Se eu continuar dando aulas da mesma maneira que estava lá na primeira reflexão, nos moldes da Universidade de Bolonha em 1088, e eu me postar num púlpito e dizer: aprendam e escutem o que eu falo, certamente a desmotivação virá. Por quê? Porque o tempo é diferente, gente. O tempo é diferente. A abordagem é diferente. O que o aluno precisa aprender na engenharia continua a mesma coisa. Eu diria que continua a mesma coisa e tem muito mais ainda do que lá em 1088. Muito mais coisa para aprender. Mas, em compensação, gente, nós temos uma modificação da sociedade e temos que levar isso em conta para podermos ter alguns resultados desejados. Ora, é muito comum a gente ter entrada, processo e saída. Se você quiser falar mais chique um pouquinho, né? Input, process, output.
Ora, se nós temos uma entrada diferente, alunos diferentes, perfis diferentes, expectativas diferentes, e nós continuarmos fazendo o mesmo processo de ensino e aprendizagem, certamente os resultados não serão os mesmos de antigamente. É preciso alterar os processos, porque a entrada é diferente. E se quisermos ter qualidade na saída dos profissionais, teremos que ter processos diferentes. Não posso dar aula da mesma maneira que dei no dia 2 de fevereiro de 1981, quando ingressei na universidade ainda chamada de Centro Federal de Educação Tecnológica. Os tempos são outros. Precisamos ter essa consciência. E o que tem esse jovem que está aparecendo para vocês da geração Z? Qual é a característica desse jovem? Pergunta que você pode observar em casa, inclusive. Seus filhos. Se eles têm nascimento de 2000 para cá, fazem parte da geração Z. Como é que seus filhos gostariam de ter aulas? Como é que eles teriam melhor aproveitamento? Como é que vocês, pais, gostariam que os professores de seus filhos os ensinassem, os preparassem profissionalmente para a vida? Tem um diretor, que já não está entre nós, era do Cefet, Centro Federal, antes de transformarmos a universidade. E eu o cito com relativa saudade, inclusive. Professor Ataíde, que talvez algum de vocês tenha ouvido falar. Ele dizia, nas reuniões para todos funcionários, administrativos e professores, nós vamos fazer aqui a escola para seus filhos e não para os filhos dos outros. Essa frase me marcou muito, porque a partir do momento em que a gente pensa em ter uma instituição, uma universidade, que prepare o seu filho, certamente a gente estará dando o máximo e além do máximo. E essa frase tem me norteado na carreira docente. Então, dentro dessa concepção, a geração Z é a geração de meus filhos. E como essa geração é? Então, tem essa cartilinha que tem aqui o endereço eletrônico, que vocês futuramente podem dar uma consultada, ela é até divertida de fazer a leitura, mas ela é importante para a gente. Os jovens Z não querem apenas se conectar a um computador no quarto. Eles querem rapidez, mobilidade. Trocam de tablets celulares antigos por mais avançados. A geração Z, segundo pesquisa, mais ligada em responsabilidade social e ambiental. Sinal que o nosso planeta estará em boas mãos. Então, veja, essa é uma característica dessa geração. Ela já nasce com o celular na mão. E aí a gente vê em muitas salas, por exemplo, aqui na minha sala ninguém usa celular. Jamais. Nossa. E nós estamos chegando no 5G aqui no Brasil, né, gente? Então a pergunta é, poxa, qual é o perfil do meu cliente aluno agora? O que eu preciso me adaptar para conseguir que a minha aula atinja os objetivos propostos de formação, alterando o meu processo, porque a entrada é diferente. E eu quero a melhor saída do meu aluno para o mundo do trabalho. Como fazer isso? Outro dia, eu estava entrando na sala, vou contar mais uma historinha para vocês, dessa questão do celular. Na sala, na nossa universidade, a gente tem aulas noturnas, e um horário que a gente tem encerra-se às 21h10, tem 10 minutos de intervalo até 21h20, e daí mais 2 aulas até às 23h. E um dia eu fui direto para a sala, não parei no intervalo. Entrei na sala, a porta é lateral, frente à mesa, eu entrei e os alunos já estavam na sala. Todos,
nos seus celulares. Afinal, era horário de intervalo. Eu entrei, sentei na mesa, ali à mesa, e fiquei às observações. E ninguém tinha observado que eu tinha entrado em sala, gente. Inacreditável. E aí, como eu sempre, ao iniciar uma disciplina, eu crio um grupo de WhatsApp da turma, eu comecei a entrar no WhatsApp também, da turma, e disse para eles assim: boa noite, hoje eu estou muito cansado, não estou com vontade de dar aula. Vamos fazer uma pesquisa. E aí comecei a descrever uma pesquisa a ser trabalhada naquele dia, na disciplina de gestão da qualidade, estaríamos trabalhando alguns critérios de gestão de qualidade com os princípios de Deming, 10 princípios de Deming, 14 princípios de Deming. E atribuí toda essa pesquisa, solicitando que fosse feita uma entrega ao final da aula, na forma seguida pela BNT, em PDF, no meu grupo do WhatsApp, naquele grupo do WhatsApp. E coloquei, e nesse inteirinho da conversação pelo WhatsApp, os alunos já estavam um cutucando o outro, né? Olha, professor na sala, olha, professor na sala. E eu na minha. E aí, no finalzinho, eu coloquei: PS, hoje está proibido verbalizar. Ninguém pode falar nada. Então, foi uma confusão. Eu digo: não, professor, verbalizar de forma alguma. E em alguns momentos a turma tinha se organizado pelo próprio WhatsApp, dividido o trabalho, realizado o trabalho, organizado e entregue. A aula terminou meia hora mais cedo do que o previsto. Surprise? Não, absolutamente não. Eles sabem se organizar, eles sabem usar ferramentas. Nós é que temos resistência ao uso, por incrível que pareça, da tecnologia, muitas vezes. Então, se a gente souber o perfil do nosso aluno, isso permitirá que a gente crie novas metodologias, acelere os processos e tenha condição de motivação aos alunos. Outra reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês está escancarada em todos os jornais, artigos, congressos, seminários, palestras, né, falando de futuro. E eu pergunto: ao futuro de quem pertence? A quem pertence esse futuro? Porque ele fala das habilidades profissionais nas mais diversas áreas. Quais são as habilidades do profissional do futuro que você precisa aprender esse ano? Você tem que aprender esse ano, agora, é rápido, não é o ano que vem. Poxa, professor Cândido, já estamos em novembro, então tenho que me acelerar. Vai ter que acelerar. E depois ainda, voltando à questão da pandemia, quanto tempo nós vamos ter que recuperar desses 2 últimos anos? E como vamos fazer essa recuperação? As 10 habilidades necessárias para o profissional do futuro. Qual habilidade não pode faltar para o profissional do futuro? Tem os links aqui, alguns jornais aqui da região. Mas eu pergunto: e o futuro a quem pertence? Porque outra coisa desta reflexão, deste ponto, desta reflexão 6, é justamente a gente também entender que quando nós nos postamos à frente de nossos alunos, nós estamos mexendo com sonhos. Porque os alunos têm uma visão de futuro. Eles sabem aonde eles gostariam de estar daqui 10, 15, 20 anos. Os jornais, as notícias, a internet, está dizendo para eles: olha, vocês precisam disso, vocês precisam daquilo, vocês têm que trabalhar em equipe, vocês têm que ter a tua habilidade técnica da sua área de formação, você tem que saber uma segunda ou terceira língua, e por aí vai. Está escrito, está dito. Temos as 17 ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que não podem estar desvinculadas às formações dos alunos, porque ali está a Agenda 2030, que diz para onde o mundo está querendo ir, os países querem ir. Então, não é exercício de futurologia, de bola de cristal,
Tem coisas que já estão ditas para onde vamos. E ao futuro, a quem pertence? O futuro é do aluno. E nós, mexendo com os sonhos, cada vez que você entra na sua sala de aula, você está mexendo com o sonho de muitos jovens, que poderiam ser seus filhos, como disse meu diretor há muitos anos atrás. Então, nós estamos mexendo com o futuro. Temos que ter essa consciência. E diante dessa sequência de reflexões, é que nós vamos chegar no ponto mais interessante daqui a pouquinho. Não se apresse. Pois bem, e aí o aluno chega na universidade. E já na primeira semana, no primeiro dia de aula, antes das aulas propriamente, existe uma recepção feita por coordenadores, por diretores, por reitores, e para ele é mostrado a sua matriz curricular. Um monte de caixinha que ele vai ter que fazer, que ele vai ter que cursar. E que muitas vezes caixinhas que não conversam entre si. Eu fiz um círculo aqui na minha disciplina de cara ali, a introdução à engenharia, viu? Não esqueça essa disciplina, é muito interessante. E essas quantidades de caixinha, diz, olha, faça tudo isso aí, se vire. Então, hoje, em média, no primeiro semestre, quando o aluno deixa do ensino médio, ele recebe uma carga aí de 30 a 32, 35 horas de aula por semana. E existe uma modificação violenta de situação de aluno de ensino médio para aluno de ensino superior. É uma transição. Tem um rito de passagem até. O trote, né? Não mais tão agressivo como antigamente, mas o rito existe de ser recebido pela universidade. Que inclusive os últimos alunos não tiveram, em função da pandemia. Nem o rito de passagem lhe foi concedido, porque nós já temos alunos dentro dessa matriz curricular que está sendo projetada, que já estão chegando aqui no quarto período, gente. Vão começar o quarto período. E no quarto período vão pisar pela primeira vez aos ambientes da universidade. Porque passaram primeiro, segundo e terceiro período tendo aulas remotas, sem conhecer a universidade. Temos alunos, inclusive, que não vieram a Curitiba nesse 1 ano e meio. Continuam morando em suas cidades. E nós já estamos conhecendo essa nova realidade? Como manter esse aluno motivado? No meu tempo era diferente, no meu também. Nem computador tinha, muito menos celular. Imagine se o Covid tivesse acontecido em 1979. Ligando um slide, uma transparência a outra com vocês, né? E ele encontra essa realidade, gente. E leva um susto, porque ele não sabe ainda como é que é estudar na universidade, como é que é estudar num curso de engenharia. E a engenharia não é fácil. É um curso difícil. Todos nós sabemos disso. Você pega no primeiro período disciplinas como cálculo, geometria analítica, álgebra linear, física, computação, já indo para programação, para um aluno que estava acostumado a trabalhar seus estudos em apostilas, em questões de prova que mudava-se o número, mas o raciocínio de desenvolvimento era o mesmo. E de cara ele está numa engenharia. Mudou tudo. E normalmente um curso semestral contrapondo a um curso anual lá no ensino médio, onde tudo é bem mais rápido. E quando ele toma consciência, ele já reprovou em metade das disciplinas. E sabe o que é pior de tudo isso, gente? Estatísticas que dizem, olha, a reprovação é de 30%, e é normal. Como é normal? Como podemos dizer que isso é normal? Imagine qualquer processo produtivo com 30% de perdas. Não, mas a educação não é um processo produtivo, professor. Onde já se viu o senhor falar um negócio desse?
O que eu estou dizendo é que 30% de reprovação é alto. Sim. Principalmente para um país pobre como o nosso. Continuando. E às vezes a gente já vê em frases absurdas. Esses alunos chegam cada vez piores. Esse negócio de Enem só piorou. Precisamos ter um vestibular, esse sim, selecionado. Será? Eu expliquei para vocês que em 79 eram 80 vagas no estado do Paraná. Hoje são 3.500 em Curitiba. E aí nós temos um primeiro período, onde está lá de novo, veja, estou puxando a brasa para minha sardinha, né? A disciplina de introdução à engenharia no primeiro período. Mas ali eu vou pegar assim, ler só para vocês o que tem um aluno de engenharia de controle e automação ou de engenharia elétrica no primeiro período. E estou falando de casa, hein? Não estou falando dos outros, estou falando do curso em que eu atuo. Introdução à engenharia, desenho elétrico, física, teórica, computação, cálculo diferencial, geometria analítica. E aí o aluno às vezes pergunta, mas onde é que eu vou usar tudo isso? Porque também nós temos uma departamentalização que muitas vezes dificulta a convivência dos diversos educadores e professores, para que a gente pudesse fazer aquela caixa da matriz curricular conversar mais. Né? Você já ter algum exercício de cálculo que usasse alguma coisa na linha da elétrica, na linha do controle e automação. Né? A física, ela já ser um pouquinho mais direcionada para aplicação em engenharia. Né? Então, as estruturas precisam ser alteradas, não é? Quando eu falo processo, muitas vezes não é só a sua disciplina, é o seu departamento, a própria sua universidade, a sua metodologia. Como acelerar tudo isso? E é uma discussão que tem que ser permanente e cada vez mais rápida, né? Porque as coisas estão acontecendo cada vez mais rápidas. No segundo período também, né, o aluno vai ter lá mecânica geral, física, física experimental, cálculo diferencial 2, química. Mas se eu sou um aluno de engenharia de controle e automação, eu olhei, puxa, mas o que tem de controle e automação aqui para mim? Será que eu estou fazendo a engenharia certa? Ou errei de sala? E aí perguntas vêm, mas quando vai ter matéria do meu curso? Quando vai ter prática? Mas por que tanta matéria fria? Não é matéria fria, é que de repente você não conseguiu estabelecer o contexto com o curso. E aí é muito mais fácil dizer que o aluno é pior. Será? Essa é uma meditação. Os adjetivos são pesados. Hoje a gente fala do racismo, dos preconceitos e um monte de outras coisas que a sociedade já está mudando, mas a gente na universidade também tem os nossos preconceitos, que precisam ser observados, trabalhados e modificados, extintos, se for o caso. Né? Não existe aluno pior ou melhor, existem alunos diferentes. E aí vem uma reflexão, que foi uma outra apresentação, é um outro trabalho, mas o título eu vou apresentar para vocês. Quem sabe algum dia a gente possa também fazer essa apresentação. Eu fiz uma reflexão na forma de uma apresentação, de uma palestra, e que eu colocava Universidade do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI. Tem solução? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer continuamente. Assim, podemos começar a trazer tudo isso, aquele conceito mais comum da matemática que tínhamos, que era o conceito do denominador comum. Qual o denominador comum para essa situação? Universidade do século XIX,
professor do século XX, aluno do século XXI. Vejam, estou gravando para vocês, domingo, 7h30 da manhã. Olha o que passa aqui em frente de casa. Estão escutando? É até interessante. Ó, esse é o ambiente de hoje. O que fazer? Como? Ó, mais um. Não é um absurdo? Está aparecendo aqui um encontro de carros de som nesse momento aqui em frente de casa. Vamos ter modificações. Vamos em frente. Então, eu vou dar uma notícia para vocês nesse momento. Enquanto alguns cursos de engenharia, a disciplina de Introdução à Engenharia é retirada da matriz curricular, no DAELT, da UTFPR, Departamento Acadêmico de Eletrotécnica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba, transformou-se num experimento de disciplina extensionista, e já no primeiro período, e pensando uma nova matriz curricular a ser implementada a partir já do próximo ano. E aí eu trago para vocês uma deliberação já feita pelo Conselho Nacional de Educação, pela Câmara de Educação Superior, já de 2018, que estabelece diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. E vou direto ao artigo 4º, por que a gente está trabalhando essa situação. No artigo 4 diz, as atividades de extensão devem compor no mínimo 10% do total de carga horária estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Então, nós estamos trabalhando com a disciplina de Introdução à Engenharia, que eu marquei algumas vezes quando já parte inicial da apresentação, transformando-a numa disciplina extensionista para termos condições de preparar disciplinas extensionistas para a nossa nova matriz curricular, no atendimento ao artigo 4º da Resolução 7, de 18 de dezembro de 2018, em que diz que 10% das cargas horárias dos cursos de graduação devem ser extensão. Então, um curso de engenharia que tenha, vamos arredondar, 4.000 horas, 400 horas deverão ser atividades de extensão. Isso é muita coisa. Muita coisa. Ok? Vamos em frente, então, mais um pouquinho. E aí, em 2017, começamos a oficializar. Já tínhamos algumas ações, vamos dizer assim, isoladas de extensão junto aos nossos acadêmicos, do curso de Engenharia Elétrica e do curso de Engenharia de Controle e Automação do Departamento Acadêmico de Eletrotécnica. Deixar bem pontuado aonde essas ações aconteceram. E criamos oficialmente a disciplina de Introdução à Engenharia com característica de disciplina extensionista. Oficializamos essa disciplina com atividades de extensão. E nela buscamos, assim, essencialmente algumas coisas ao fazer essa transformação. Motivar os alunos para a prática de engenharia, integrar cada turma de introdução à engenharia, ou seja, através de práticas de engenharia, que não poderiam ser profundas, mas poderiam ser comportamentais, integrar a turma entre si, criando uma ampliação do espírito acadêmico na universidade. Criar a interação entre turmas de introdução à engenharia. Então, nós temos 3 ingressos, 3 turmas no departamento, 2 de engenharia elétrica e 1 de controle e automação por semestre. Cada uma com 40 alunos, totalizando, então, 120 alunos em média. Então, o que se buscou com essa transformação da disciplina de Introdução à Engenharia numa disciplina extensionista era de integrar na turma os 40 alunos e integrar as turmas em 120 alunos, melhorando o espírito acadêmico. Criar a interação das turmas com o espírito acadêmico dos cursos de engenharia para criar, já a partir
da universidade o primeiro network profissional dos alunos. Nós temos na engenharia uma dificuldade de que os alunos se sintam acadêmicos e pertencentes à universidade. Eles são os alunos que chegam, vêm, assistem aula, estudam, fazem prova e vão embora. E perde muito desse espírito acadêmico da relação de futuros profissionais de engenharia. Então, essa disciplina permitiu esse tipo de ação, de interação, de trabalho em conjunto. Desenvolveram, então, o comportamento de engenheiro já no primeiro período. Porque um projeto de engenharia tem aspectos comportamentais que podem ser trabalhados. Eu não posso pedir para um aluno construir uma usina fotovoltaica, fazer a automação de um robô, criar um robô do zero no primeiro período. Mas eu posso trabalhar com ele os critérios de organização de um projeto de engenharia, do planejamento de um projeto de engenharia, através de uma disciplina extensionista. Então, o aluno começa, no primeiro período, a sentir-se um engenheiro em formação. E, ao sentir-se um engenheiro em formação, ele passa a sentir-se motivado a cursar as disciplinas que, para ele, muitas vezes, não tem sentido num primeiro momento. Então, eu crio uma situação motivacional positiva para que o aluno se envolva cada vez mais nas todas as atividades da universidade. Participar de ações de responsabilidade social, porque nós também não estamos formando um robô, nós estamos formando um cidadão formado em engenharia para modificar e melhorar a sociedade, através dos seus serviços. E ele vai, nessa situação, conseguir enxergar a sociedade em muitos aspectos que ele não vivenciou até então. Depois eu vou mostrar algumas das atividades e vocês vão ver como isso permite ao aluno dizer, poxa, professor, eu não imaginava que as coisas fossem desse jeito. Então ele já começa a ter a preocupação de como usar a sua engenharia para melhorar a sociedade em que vive, ser um agente de modificação. E ao momento que ele se sente um engenheiro em formação, ele já se sente responsável por modificar a sua sociedade. Ele já se sente responsável em ter o melhor desempenho possível na engenharia, porque ele entende que a universidade é que está pagando para que ele possa sentar os bancos da universidade. Então, ele passa a retribuir o investimento que a sociedade faz em cada um. Cria a consciência social e reconhece ou conhece outras realidades diferentes da sua. Queiramos ou não, a nossa clientela de alunos, ela é uma clientela que tem uma condição social melhor, na grande parte dos casos, né? E não conhece, às vezes, a realidade ali do lado. E tudo isso, conjunto, criou um projeto dentro da disciplina de introdução à engenharia, chamado Engenharia Solidária, que é um projeto de extensão que foi criado com a participação dos alunos, inclusive esse logotipo é criação dos próprios alunos, e veja, eles conseguiram pegar muito bem a ideia, né, porque eles colocaram a lâmpada representando a engenharia elétrica, um braço mecânico, a controle e automação, a solidária e um coraçãozinho junto. Então, eles pegaram muito bem a ideia do que é ser um engenheiro responsável na sociedade. No primeiro período, isso, hein? Vamos lá? Mais um pouquinho? Logicamente, para que essa atividade tenha resultados positivos, é fundamental que a gente tenha parcerias, né? Então, aqui foram os parceiros de 2007 que nós tivemos com as disciplinas. Nós tivemos um centro de educação infantil, Bom Samaritano, no município Pinhais, aqui em torno de Curitiba, que atende mais de 120 crianças na forma de creche para as mães poderem trabalhar. É uma creche vinculada a uma igreja e sem fins lucrativos, né, que tem muito, e sobrevive com doações praticamente. Então, os alunos enxergaram essa realidade. Nós tivemos um trabalho com uma escola chamada Forrest Gump, lembrando Tom Hanks no seu filme, né, de educação especial, que era uma escola também que sobrevive de doações,
e que atende muitas pessoas, aí vai de crianças a adultos, com deficiência mental leve e moderada. Nós atendemos um colégio estadual, que é especializado no atendimento de crianças e jovens com deficiência auditiva. Também tem um número lá de 180, que vai desde criança de 1 ano e meio, 2, da creche, até a conclusão do ensino médio. Nós estamos em realização agora, deve acontecer na próxima semana, finalzinho do mês de novembro agora, um trabalho num CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, para uma turma que, durante a pandemia, não conseguiu realizar nenhuma atividade nesse sentido. E temos uma parceria com a CUFA, Central Única das Favelas, que foi o desenvolvimento de uma parceria durante a pandemia. Mesmo durante a pandemia, com os alunos estando longe da universidade fisicamente, foi possível, daí, com a parceria com a CUFA, realizar o mesmo trabalho. Eu vou mostrar alguns deles para que vocês possam contextualizar um pouquinho mais como é que a gente faz isso. Mas importante, antes de trazer os projetos, é que neste ponto, nesse momento, a disciplina traz para dentro do seu desenvolvimento os conceitos de gestão de projetos, que é uma disciplina que na nova matriz curricular já vai ficar no segundo período, a gestão de projetos, né? Então, o aluno já vai começando a ter aqui os conceitos básicos de gestão de projeto. Ele já começa a identificar projetos na parte de iniciação de um projeto, como é que ele inicia um projeto, como é que ele discute um projeto, quais são os requisitos, como é que eu levanto os requisitos do projeto. Ele já faz o planejamento, ele faz a execução, monitora todo o processo para ver se isso está acontecendo conforme o planejado e encerra dentro de um projeto de ação social, de responsabilidade social na disciplina de primeiro período. Então, quando o aluno enxerga que ele está fazendo um projeto, e o projeto, os conceitos de projeto com as suas etapas de integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, recurso, comunicação, risco, aquisição, partes interessadas, isso é uma coisa que vai acontecer na sua vida toda como profissional de engenharia. Ele diz, opa, eu estou fazendo engenharia. Né? Ele não está pegando necessariamente nos nossos instrumentos de medidas, num computador fazendo o projeto, fazendo o cálculo, mas ele percebe que na ação de responsabilidade social do projeto Engenharia Solidária, e aí já vem o nome, Engenharia Solidária, ele está tendo contato com tudo isso aqui, que vai ser o que ele vai fazer a vida toda dentro da engenharia. Então, quando ele faz o projeto de responsabilidade social e vai fazer uma atividade em parceria com a CUFA, ele tem que ter planejamento do cronograma, ele tem que ver custos, ele tem que pensar em qualidade, ele tem que pensar na comunicação, e a gente chama atenção para isso, olha, isso é comportamento do engenheiro. E o aluno se sente motivado. Quando eu passar em algumas fotos, eu vou citar o que uma mãe de aluno respondeu. Professor, mãe de aluno? O senhor conversou com mãe de aluno de curso superior? Nossa, isso não é coisa de ensino médio? Não, não é mais. Vamos em frente? Espero que estejam gostando, hein? Vamos lá. Aqui são algumas fotos do trabalho feito na creche Bom Samaritano, que é lá em Pinhais, um município aqui vizinho de Curitiba. Nessa atividade, em 2017, tivemos 75 alunos. Durante o ano, as turmas de primeiro período trabalharam, e no primeiro semestre, e depois, quando nós tivemos o ingresso dos alunos de segundo semestre, os alunos de segundo semestre tomaram a continuidade do projeto, ou seja, o projeto teve que conversar entre turmas de períodos diferentes, inclusive, né? Foram 75 alunos no primeiro semestre e mais 75 no segundo semestre. E aqui foram algumas atividades de pintura do ambiente, reforma de instalação elétrica, pintura de parquinho, reforma de computador. Criou-se aqui um parquinho, era uma zona que tinha tipo um banhado, os alunos fizeram drenagem, usaram materiais, reciclaram, né? Materiais de doação aqui que nós tivemos.
uma foto comemorativa de final de projeto, né? E interessante que a gente mantém contato com os alunos, a partir dessas atividades, um contato diferente com os alunos também. Nunca tive tanta orientação agora de estágio e orientação de TCC como agora, porque esses alunos já estão com um pezinho fora da universidade, né? Entraram em 2017, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, já são alunos hoje em final de curso, né? Inclusive, era numa das etapas até um trabalho no Natal. Os alunos foram além do dia, então, assim, além do dia que foi feita a atividade, os alunos voltaram lá para fazer uma campanha de Natal com as crianças. Crianças extremamente carentes, num bairro extremamente carente de um município vizinho de Curitiba. Certamente eles cresceram muito ao fazer isso, né? Então, a disciplina faz todo o planejamento. Então, como é que funciona a coisa? O planejamento da atividade é realizado na disciplina. São pontos que nós avaliamos e vamos, na sequência, atribuir uma nota para a aprovação do aluno. O planejamento da atividade. A atividade em si, ela é realizada num sábado. Ou seja, essas atividades que vocês veem os alunos trabalhando, essa acontece num sábado. Num sábado de 8 às 18 horas, ou seja, 10 horas. E aí essa atividade, ela é uma atividade voluntária, né, e certificada. Depois nós vamos ver. O aluno recebe um certificado de que fez realmente uma atividade extracurricular, né, nessa linha, que também serve para que ele possa pontuar nas atividades complementares necessárias na nossa matriz curricular, para formar-se ao final do curso, né? Então, uma coisa vai fechando com a outra, né? Não é uma ação isolada. Aqui nós temos uma outra realização, essa foi em parceria com a CUFA, com as turmas do primeiro período do ano de 2021, 3 turmas, S21, 23 e 25, 21, nesse ano, né? Nós já estávamos no período da pandemia, no inverno, e contato com a CUFA, a necessidade era de coleta de agasalhos, né? Então, os alunos realizaram esse projeto todo, teve o dia de coleta, os dias de coleta, foram formadas equipes, não mais do que 6 alunos, e iam se revezando, foi feita uma coleta de terça a sábado, 10 horas por dia, em média, e as turmas iam ser alternando, né, fazendo substituição. E isso permitiu que os alunos tivessem primeiro um contatozinho desse tamanho com a universidade fisicamente e alguns de seus colegas fisicamente que ninguém se conhecia. Então, fez um efeito, durante a pandemia, muito positivo na motivação dos alunos. Então, eles estavam lá recebendo, aqui é um ponto próximo da universidade, recebendo, organizando, selecionando, e depois carregando o caminhão para levar para a CUFA para distribuição às pessoas carentes. Uma turma antes, a 2022, também em parceria com a CUFA, trabalhou a coleta de alimentos, né? Então, essa teve o foco a coleta de alimentos, né, porque a questão do início da pandemia trouxe fome a muita gente. Essas 3 turmas, em conjunto, conseguiram arrecadar 3.200 quilos de alimentos. Primeiro período, gente. 3 turmas diferentes. Os alunos que não estavam em Curitiba participaram no planejamento, na organização. Então, aqui já tem um pré-projeto sempre sendo exigido. O controle, nesse aqui, foi o controle do que foi arrecadado para prestação de contas. Aqui a lista de presença e o que fez cada um. Então, voltando àquelas ações do gerenciamento de projetos, que é apresentada para eles. Então, eles têm um projeto a ser feito e executado, ou seja, tem início, meio e fim. Tem o seu termo de abertura, como pré-projeto, e tem o encerramento, que é um relatório final. Então, e mostra-se para os alunos que isso é um projeto. Que isso é um projeto da mesma maneira de fazer um projeto, entre aspas, de uma usina hidrelétrica, né? Só diminui o tamanho. E aí tem todos os benefícios dessas intangíveis que o projeto permite a gente alcançar. Este aqui foi um projeto feito naquela escola que atende alunos com deficiência auditiva, Alcino Fanaia.
Nessa aqui, nós já tivemos mais de 100 alunos trabalhando, das 3 turmas, turma 2018-1, e aqui foram algumas das atividades que eles fizeram. Pintura das salas, troca de luminárias, que eram as fluorescentes por luminárias LED, reforma de ventiladores, reforma de parte hidráulica, reforma de computadores. Então, tinha muitas sucatas. Para vocês terem ideia, nessa atividade foram pegos ali diversas peças de um, peça de outro, mas deu condição de 10 computadores estarem à disposição da escola, que estavam lá sucateados num canto. Aqui é um momento já de interação, do almoço, com os alunos interagindo, as 3 turmas, 100 e poucos alunos almoçando junto, então eles têm que pensar, inclusive, nessa questão logística, como é que vai ser a alimentação, quem vai fazer, quantas pessoas, o que vai comprar, aonde vai comprar. Então, veja, toda essa questão do projeto, de como fazer um projeto de engenharia, do comportamental do engenheiro, né, sendo passado ao aluno. E aí o aluno se sente, poxa, realmente eu estou fazendo engenharia. Eu sou um engenheiro em formação. E isso muda completamente o resultado das coisas. Naquela campanha anterior, até vou voltar aqui para vocês, nesse aqui dos alimentos, que foi o que aconteceu da mãe de um aluno. Ela veio buscá-lo, já era 7 horas da noite, estávamos encerrando a atividade, e ela veio conversar comigo. Pô, professor, meu filho estava quase desistindo da engenharia. Mas esse projeto fez com que ele continuasse, e ele continuou todas as matérias e está sendo aprovado em todas e está muito motivado com o curso. Então, gente, de novo, entradas diferentes, precisamos de processos diferentes para ter resultados até melhores do que tínhamos anteriormente. Esse aqui também na mesma escola, daí já é o outro turno, outra turma, no outro período. Aqui foram recuperados todos os computadores, reinstalados todos os softwares. Aqui foi feita também uma reforma da cancha externa, que os alunos substituindo a tabela de basquete. Aqui o momento do almoço, de novo, 3 turmas entrando, conhecendo, conversando. Essa aqui era fora a época da pandemia, então a interação foi muito mais prazerosa, No finalzinho, os alunos ainda fizeram um joguinho de futebol, quer dizer, foi muito bacana, Então, a aprendizagem vai longe. Esse é o certificado que cada aluno recebe da atividade como trabalho voluntário, Então, isso também vai compor o seu currículo vitae, e futuramente, num processo seletivo também, já vai acontecer. Aconteceu, interessante, aconteceu nesse ano. Tenho um conhecido que trabalha numa grande empresa multinacional e fez um processo seletivo de estagiários, e o aluno citou o projeto na entrevista. Ele diz, olha, citou você. Quer dizer, então realmente a coisa vai tomando volume. A sociedade vai olhando o nosso estudante de engenharia de maneira diferente. Puxa, olha, esses meninos fizeram isso, e as coisas hoje vão sendo até solicitadas, vocês não têm disponibilidade de fazer um trabalho conosco, assim, 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 assado, Então, você veja, tudo isso leva os alunos a terem um comportamento diferente. O mais interessante de tudo isso, pessoal, aqui vocês vão ver, tem o símbolo da Terra Engenharia, até coloquei propositadamente. Essa é uma empresa júnior no nosso departamento, também com atividade de extensão, Mas hoje, os alunos que são mais de 70 desses alunos dessas turmas anteriores, que estão fazendo parte da nossa empresa júnior. Porque começaram a ter esse comportamento da vida acadêmica que eu falei para vocês, e hoje tem alunos em diversos projetos nossos na universidade, como esse do Terra Engenharia. Então, realmente, já estamos começando a observar uma diferença comportamental desses alunos que estão tendo uma vida acadêmica, estão se comprometendo com a universidade, estão tendo orgulho de terem essa marca na sua formação da UTF-PR. Isso é muito bom mesmo. Eles hoje têm aqueles agasalhos, Antes você via agasalhos UCLA, hoje não, tem agasalho TFPR, e o aluno usa e sai pela cidade aí com todo orgulho. E isso faz parte de uma mudança processual, vamos dizer assim, do nosso processo de ensino e aprendizagem. E aí, aqui eu apresento para vocês a nossa proposição de nova matriz curricular.
porque essa experiência com a disciplina de Introdução à Engenharia na matriz antiga, que está no primeiro período ainda, nós estamos criando mais 3 disciplinas, então um total de 4 disciplinas extensionistas, chamadas aqui continua a Introdução à Engenharia, e aqui chamada de Oficina de Integração, Pesquisa e Extensão, 3 disciplinas, e que essas experiências de realização de atividades de engenharia já estão servindo para a formatação dessa nova realidade, né, dessa nova situação. Aqui temos o meu contato, estou à disposição para qualquer interesse que vocês tenham. Espero ter ajudado um pouquinho a essa atividade de Engenharia Brasil 2021, no sentido de a gente poder cada vez mais formar melhores engenheiros e mudar a nossa realidade brasileira. Obrigado a todos e estou sempre à disposição. Até a próxima.